A maneira mais fácil de se investir em REIT. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje do Plano 5. Para quem não sabe o que é o Plano 5, o Plano 5 é exatamente o plano que vai te ajudar a chegar aos seus primeiros 5 dígitos em investimentos com foco em renda variável. Esse Plano 5 seria algo dos primeiros 5 dígitos que varia entre 10 mil ou até 99 mil reais, dependendo, obviamente, das nossas raízes, que a gente sempre fala aqui, que é exatamente a questão de aportes, ativos, e hoje a gente vai falar de ativo específico, tempo, paciência e comprometimento. São essas nossas 5 raízes que a gente utiliza aqui para você chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, e eu que estou aqui com você nesse Plano 5 aqui todos os dias. Já começamos aí, já temos mais de 60 vídeos aqui do nosso Plano 5, mas ainda falta muito ainda na nossa jornada, para a nossa jornada acabar. A gente já falou de ações, FIIs, a gente já falou de estoques e agora a gente está falando um pouco mais de REITs, que são exatamente ativos americanos, e também falamos pontualmente sobre ETFs. Para quem acompanha aqui regularmente o nosso plano, sempre quando eu falo a maneira mais fácil de se investir é exatamente a questão do ETF, né? Investir através de ETFs. Então vamos lá no vídeo entender como seria essa maneira mais fácil de se investir em REITs. Como eu havia falado, para você investir facilmente, né, existem algumas opções, na verdade, na hora de investir, né? Isso, quando eu comecei a investir também, passei por esse período e possivelmente você também está passando, né? Que é exatamente na questão da escolha dos ativos. Qual ativo escolher? Então, esse é o principal desafio do investidor. Então, quando a gente fundou a Symmetry é exatamente uma startup que te ajuda através das nossas soluções baseadas em ciência de dados, machine learning, inteligência artificial, né, que a gente usa uma análise quant com base nessas metodologias aí que eu acabei de falar. É exatamente para te dar insights para escolher quais ativos. Então, esse realmente é um dos principais desafios do investidor, né? Seja um investidor iniciante, seja um investidor avançado, não importa, qualquer um desses caras aí tem uma dificuldade na hora de escolher quais ativos investir. Então, nossa ferramenta ajuda exatamente nesse ponto. Para uma solução bem simples, né? Quando eu falo sempre é a maneira mais fácil de se investir em tal, né? Seja uma small cap, seja índice, seja qualquer coisa desse tipo, sempre vai recair em ETFs. Um ETF nada mais é que um fundo de investimento que é negociado na Bolsa de Valores, seja uma Bolsa de Valores brasileira ou seja na Bolsa de Valores americanas. No caso, como a gente está falando sobre REITs é um ativo parecido com o FIIs, negociados lá na Bolsa Americana. Então, eu vou mostrar para vocês hoje uma maneira fácil de se investir usando um ETF americano. Na verdade, existem outras opções, inclusive uma opção tem aqui no Brasil através de BDR. Quem me acompanha sabe que eu não sou muito fã do BDR, mas é uma alternativa principalmente para os investidores que não querem ter um mínimo de trabalho. Então, BDR é uma opção também. Então, eu vou mostrar aqui, inclusive vou mostrar na minha corretora americana e na corretora do Plano 5, que a gente utiliza a Rico, em que a gente concentra todos os nossos investimentos aqui, em que eu estou retomando, refazendo toda a minha jornada do Plano 5, ou seja, para chegar nos primeiros 5 dígitos. Assim como você, de repente, que esteja chegando nos seus primeiros 5 dígitos, ou 4 dígitos, ou 6 dígitos, todos esses aí a gente consegue ajudar facilmente. Então vamos lá entender melhor como é que funcionaria essa história aí de investir em REIT de maneira mais fácil. Para investir em REITs, né, como eu falei, sempre a gente recorre a ETFs. Mostro aqui quais seriam a opção de ETFs, não é indicação de compra nem de venda de nenhum ativo aqui que a gente está falando, mas é uma opção, na verdade, a gente está fornecendo conteúdo aqui para você avaliar, para você se identificar, de repente enxergar essa possibilidade, tá? Esse é o objetivo aqui do Plano 5, a educação, né? Então, uma possibilidade é exatamente, eu estou usando o site ETF.com, como sempre eu uso, né? Um site bem interessante em que mostra aí os ETFs, informações sobre os ETFs. Aqui temos o VNQ. O VNQ é um ETF da Vanguard, o nome dele é o Vanguard Real Estate ETF, né? Então o emissor é exatamente a Vanguard, né? Que é top mundial aí no setor de ETFs, de fundos, mútuos, etc e tal, tá? A taxa dele de administração, 0,12%, maior, aí 4 vezes maior que o equivalente lá no IVV, né? Para quem não conhece o IVV, conhece possivelmente o IVV B11 lá, né?
Então a taxa de administração aqui do VNQ 0,12%, ou seja, 4 vezes maior lá do IVV, tá? Outra informação importante aqui, dividendo 3,10%, é um valor realmente bem interessante nesse momento, principalmente ainda que os preços ainda estão em fase de recuperação. O REIT nada mais é que um setor imobiliário. Se você ainda não viu nossos vídeos de REITs, só voltar aqui no plano 5, você vai enxergar aí um monte de vídeo falando sobre o assunto. Então a gente tem aqui esse yield aí, bem agradável, né? Vamos colocar assim, 100% Estados Unidos, tá? Os REITs, sei lá. Aqui ele mostra também os setores, como é que ele é dividido, REITs especializados, que entra aí, por exemplo, a parte de data center, né? Parte comercial, residencial, então são essas gamas aí de distribuições aqui, né? Ele tem aqui 11% no próprio fundo dele, né? O ETF investe no próprio fundo da Vanguard, né? E o restante ele distribui em outros REITs aí, American Tower, Prologis, Crown Castle, né? São ETFs bem conhecidos aqui, Equinix, e tudo isso aí ele vai compondo. Aqui são os top 10, tá? Que compõem aqui no total 44%. Infelizmente, esse VNQ ele não é negociado aqui no Brasil, mas tem um equivalente que eu encontrei aqui, tem essa planilha que eu peguei aqui da própria B3, e ele mostra uma alternativa, que seria exatamente essa daqui, ó, o SRT, que é o Core US REIT, tá? Seria essa possibilidade que você teria aqui no Brasil através de BDR. Vou mostrar ele para você dar uma olhada nele aqui no ETF.com. O ETF.com eu estou mostrando aqui os tickers que são negociados lá na Bolsa Americana. Vou mostrar isso aqui, aguarde aí que eu vou mostrar lá na minha corretora como você poderia investir, tá? É o iShares Core US REIT, né? Também é um ETF com foco em REIT, só que é da BlackRock, né? O emissor. Outras características, Expense Ratio 0,08%, já mais baratinho, né? Aqui esse ETF. O Yield 2,41%, menor que aquele do VNQ, que é mais conhecido, né? A cara dele, como é 100% Estados Unidos, aqui é a distribuição entre setores, um pouco diferente lá, só comparando aqui, a parte de setores aqui, o VNQ, 40% especializado, né? Aqui é 51% comercial, ou seja, o especializado ele alivia mais, né? 27% apenas, né? Então é uma característica, né? Isso que você tem que entender na hora de investir também. Isso pode ter um impacto no crescimento, né? E também na distribuição de dividendos. Eu vou mostrar aqui uma simulaçãozinha com isso. Aqui é a distribuição dos top holders aqui do USRT. Prologis já seria o topo lá, tá com 8%. Equinix 6%, né? Digital Realty, todos esses três primeiros aí é da parte de tecnologia, né? Ou data center, ou infraestrutura de tecnologia de TI, né? Na verdade, né? E tem outras coisinhas mais aí, tá? Então, essa é a opção que você tem de investimento aqui no Brasil. Antes de eu mostrar como investir, eu queria só mostrar aqui os resultados da simulação que eu peguei aqui. Eu estou usando o portfólio Visualize. E aqui eu coloquei, nesse primeiro portfólio, quem não viu o vídeo anterior de ontem, eu coloquei 3 REITs realmente, não ETFs, de acordo com a sua característica, seria um REIT de valor, REIT de crescimento e REIT de momento. São 3 estratégias de investimentos que eu peguei com base em um artigo lá da Investopedia. O NLY, o KRC, o SLG, são esses 3 ETFs. Apenas o SLG é negociado através de BDR aqui no Brasil. Os outros, se você quiser investir, tem que ser através da corretora americana. Coloquei o VNQ é exatamente da Vanguard, né? Depois eu posso trocar lá pelo USRT, que você vai comparar, entender alguma diferença entre eles. O BND é o bonde total, né, da Vanguard, que eu só coloco como referência para você entender em termos de risco, né? É sempre muito importante o investidor, principalmente o iniciante, entender essa questão do risco, né? Se ele quer renda variável, e o VNQ é renda variável, né? Você tem que comparar com relação à renda fixa, né? Qual o risco que você está tomando. Então eu vou mostrar, sempre coloco uma referência aqui, o BND, para você entender exatamente esse ponto. Então manda analisar aqui o portfólio. Eu fiz uma simulação de contribuição aqui de $1.000 mensais e $10.000 iniciais. Aqui ele pegou um período de janeiro de 2008 até maio de 2021. Distribui igualmente lá os 3 ativos. O primeiro portfólio é exatamente só os REITs que a gente falou ontem, tá?
O segundo portfólio é o VNQ, 100% VNQ. O terceiro portfólio, 100% BND. Essa é a ideia, tá? Vou mostrar os resultados, que fica mais fácil. Aqui está na escala logarítmica, mas deixa eu só mostrar uma coisa interessante, né? No logarítmico, você vê ali um período lá de 2008, entre 2008 e 2010, né, tem uma queda ali violenta que foi exatamente a crise do subprime, né, que impactou nessa parte dos REITs. Esse mesmo tipo de comportamento você está observando bem aqui também, aqui devido à crise do coronavírus, né, que teve também um certo impacto na parte de REITs ou algo equivalente que trabalha com imóveis, né. Então você observa esse impacto, a ponto inclusive de perder para o BND. O BND é renda fixa, tá? Fica claro aqui, fica mais fácil entender inclusive essa questão, né, de risco, né? Então em laranja ali é o BND, certo? O ativo mais seguro. E lá em cima você tem em azul, são aqueles três REITs que a gente mostrou anteriormente. E em vermelho é o VNQ. Então o VNQ você vê que supera os três REITs nessa análise que a gente está fazendo. A gente observa algumas coisas interessantes também. Naqueles três REITs tem maior volatilidade, tá? Por exemplo, aí no período da crise do coronavírus, aqui em 2020, né? Teve uma queda muito mais violenta aqui, aqueles três REITs, em comparação ao VNQ. Isso é uma característica, inclusive, dos próprios ETFs. Os ETFs, eles envolvem uma cesta de ativos, né? No caso, ativos de REITs aqui, como a gente viu anteriormente. Então, isso tende a suavizar essa volatilidade, tá? Então, por isso que ele apresenta uma volatilidade menor, tá? Obviamente, nem sempre vai ser 100% verdadeiro, mas em geral seria essa ideia aqui que a gente tem aqui por trás dos ETFs, certo? Outra coisa importante aqui é a parte de retorno, né? Quem retornou mais ao longo do período, tá? Mas eu vou focar um pouquinho mais aqui o portfólio 1 retornou mais aqui, no caso, em 3 anos, mas no período total ele perdeu, tá? Tá com 6%, portfólio 1 é exatamente o portfólio dos REITs propriamente dito. O segundo portfólio, o VNQ, 8% estaria vencendo, tá? No período de 5 anos, o portfólio 1 já ganha, né? Então, o que o investidor você poderia estar considerando, né? De repente, esse portfólio com 3 REITs pode bater o VNQ no futuro. Pode. Os dados, teoricamente, mostram alguma coisa nesse sentido, né? De repente, os 3 REITs que a gente está falando conseguem se recuperar mais rapidamente que o VNQ, tá? Não estou dizendo que vai acontecer, pode acontecer, certo? E aqui na parte de renda passiva, através de recebimento de dividendos, né, de juros lá, porque a gente está falando de 3 REITs, lembrando que um era de papel e 2 eram de tijolos, né? O NLI é um REIT de papel, tá? O que eu falo de papel é só basicamente ele recebe juros através de empréstimo. Eu falei no vídeo anterior, se você quiser, tá voando aqui, não está entendendo, tem no vídeo anterior, no dia anterior que eu gravei sobre esses 3 ativos. E aqui você vê que a renda passiva aqui, quem ganhou, e muito, muito, muito mais, foi exatamente os 3 REITs, né? Superam realmente muito, muito os outros portfólios, sendo que em vermelho aí você tem o VNQ, em laranja tem o BND, que é simplesmente bond, tá? Então aí esses 3 REITs superaram em muito os outros 2 portfólios, certo? Então essa é uma característica que pode permanecer? Pode, mas pode mudar. Em 2021, o ano que a gente está falando agora, está superando mais do que o dobro, né, em termos de rendimento de renda passiva, tá? Se você não viu o vídeo anterior de ontem, o NLY estava pagando 9% em yield, tá? Então, por isso que tem uma característica aqui um pouco mais forte em renda passiva, certo? Mas como eu falei, o VNQ ele não é negociado aqui na Bolsa Brasileira, e sim o USRT. Só vou colocar aqui para você entender e comparar o VNQ com o USRT. Então o USRT vai ficar o portfólio lá em cor laranja, tá? Então se a gente for observar, ó, então ele perde, tá? Ele está perdendo aí do portfólio VNQ, tá? Então ele apresentou uma volatilidade maior e está perdendo ali em termos de retorno, tá? Se isso vai se permanecer futuramente já é outra história também, tá? Em termos de renda passiva também perde, tá? Aqui em 2018 ganhou. 2018 o SRT teve uma renda passiva maior. 2021 está bem parecido, tá? Com uma pouquinha diferença aí para o SRT, certo? E aí, como eu falei, infelizmente o SRT só tem, o SRT não, o VNQ, que é da Vanguard, só tem lá nos Estados Unidos através da corretora americana. Então, como é que você faria? Por exemplo, eu estou aqui na Ebony, estou aqui na opção de ETFs, né? Mando clicar aqui,
coisa bem simples, né? Adiciono VNQ e tá aqui. Mando adicionar, já vai aparecer lá, daí eu vou lá em operações novamente, já está disponível o VNQ para compra. Nesse momento o VNQ está em torno, o mercado está fechado, tá? Mas ele está em torno de 101 dólares, e aí você pode comprar a quantidade que você quiser, lembrando que aqui na Evony você pode comprar o fracionário do fracionário, né? Pode comprar 10 centavos de VNQ, aí vai da sua escolha como você quer aportar, certo? Todos os outros, a mesma história, se você quiser investir lá, no caso, nos ativos, basta clicar aqui, eu estou na parte de ações, aí tem as 3 opções, que é o NLY, né, que eu falei, é o REIT baseado em papel, tem o outro, deixa eu ver aqui, eu esqueci agora, de cabeça, o KRC, basta adicionar também, bem facinho, e o SLG. Adicionou, já fica lá disponível para você operar o SLG. Tá ali o SLG, clico aqui, está em torno de 77 dólares, mas sempre, como eu falo, você pode comprar fracionário mesmo, tá? E aí, como eu falei, no caso, não tem o VNQ, mas tem esse aqui que é o USRT, mas através do código BUSR 39. Os BDRs aqui tem um código mais diferente, tá? Clicou, tá? R$ 49,50 foi a última negociação. Lembrando que o BDR ele pode ter uma paridade diferente, que não seja 1 para 1. Pode ser 1 para 9, 1 para 10, não importa, tá? Aqui ele coloca, inclusive, a paridade. Tá aqui, esse aqui é 1 para 6. Ou seja, com 6 BDRs você tem uma ação mesmo daquele ativo, tá? Ou seja, é diferente daquela história lá da Evony. Na Evony você pode comprar fracionário mesmo. Aqui um BDR vai ter 1/6, né? Daqueles ativos que eu falei anteriormente, não tem todos, na verdade. Não tem o NLY e não tem o KRC. Só tem o SLG. Basta você ir lá na corretora Rico, lá naquela parte do ticker, e digitar SLG e você encontra facilmente lá essa opção de investimento. Isso, pessoal, então hoje eu mostrei para vocês aqui como investir de maneira fácil aqui, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, através de corretora brasileira ou corretora americana, como investir em REITs, né? ETF sempre é uma boa opção para quem não quer ter dor de cabeça nenhuma, vai delegar ali essa dor de cabeça para um gestor lá de uma outra empresa, né? No caso aí, quem vai gerir aqueles ETFs. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, deixar seu comentário aqui se você tem interesse em investir em ETF, se investe em ETF, se investe no BNQ ou USRT através de BDR. Dê aí seu comentário aí. Se você gostou do vídeo também, dê um elogio, pode criticar, não tem problema nenhum, tá? Não esqueça de compartilhar com seus amigos e também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações para ficar sabendo aqui quando eu estou postando um novo vídeo aqui todo dia do nosso Plano 5. Abraço e até amanhã.